Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Estamos nos aproximando dos dias da Páscoa. Mas qual é a Páscoa cristã que somos instruídos a observar? Pois Jesus Cristo observou a Páscoa, e a Páscoa tem a sua origem desde os dias em que os israelitas saíram do Egito. Lemos que Deus nos deu as suas festas, os seus dias santos, dos quais a Páscoa é um deles. Vejamos em Levítico 23, começando no versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, isto é, a uma data específica anual, que é um aniversário. Ao mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, depois do pôr do sol, mas antes de ainda ficar escuro, é a Páscoa do Senhor. Então isso é o início do dia 14, porque Deus conta os dias de pôr do sol a pôr do sol. E por isso é o início do dia 14 do calendário hebraico, e depois diz, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. E por isso vemos que a Páscoa e a festa dos pães asmos estão ligados porque é um imediatamente após o outro. Então, o que é esta Páscoa? O que é o simbolismo desta Páscoa? Para vermos o que é o simbolismo da Páscoa, precisamos de ler em Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. E vemos aí, ao início do capítulo 12, que a partir do dia 10 desse primeiro mês, que lemos no versículo 2, que esse era o primeiro mês, o mesmo mês que estávamos a ler, que é o mês da Páscoa, ao dia 10, cada um, vemos no versículo 3, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de dias, o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Será um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E isso vê-se, como lemos em Levítico 23, que é o 14º dia do mês, ao crepúsculo da tarde, isto é, após o pôr do sol, mas antes de ficar escuro, eram para matarem esse cordeiro, que era simbolismo de Jesus Cristo, do sofrimento e da morte de Cristo nesse mesmo dia. E depois lemos que eram para tomar o sangue e porem o sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta. Lemos isso no versículo 7 de Êxodos 12. E depois, a partir dessa noite, vão comer a carne assada no fogo, e com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. E por isso vemos aqui que era uma celebração especial, e então lê-se aí no versículo 11, essa é a Páscoa do Senhor. Porque, versículo 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu sou o Senhor. Depois diz no versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós, passarei por cima de vós. Isto é, o significado da palavra Páscoa, passar por cima deles. E assim vê-se que esse foi o início do significado da Páscoa. O que era então o significado da Páscoa? Era que, por causa do sangue do Cordeiro estar na casa deles, o Senhor passaria por cima deles e não mataria os primogênitos dessa casa, dessa família. Aí está o simbolismo, é que o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. E o seu sangue, quando nós aceitamos o sangue e recebemos após o nosso arrependimento e mudança da nossa vida, o nosso compromisso a obedecer a Ele, então Ele passará por cima de nós e nos perdoa dos nossos pecados. Esse é o significado da Páscoa, irmãos. E depois, no dia seguinte, que é o dia 15, foi o dia em que saíram do Egito, à noite do dia 15, porque no dia 14 foi a Páscoa, e era para ficarem em casa, e no dia 15 saíram do Egito. E então, esse representa o primeiro dia dos pães asmos. Porquê? Porque, com a morte dos primogênitos do Egito, foram liberados para poderem sair do Egito. E assim, os dias dos pães asmos representa esta liberdade de sairmos deste mundão e então vivermos uma vida nova. Jesus Cristo, durante aquele ano em que ele morreu, aquele período final, também observou essa Páscoa. Lemos isso em Mateus 26. Mateus 26. Bem, antes de ir a Mateus 26, quero ver Lucas 22. Vamos então ver Lucas 22, se faz favor. Em Lucas 22 vemos que ele observou essa Páscoa. E vejamos aqui, começando no versículo 11. Lucas 22, versículo 11. E aqui lê-se: e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então Jesus Cristo observou essa Páscoa nesse mesmo dia, dia 14. E ele então vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazeis os preparativos, e indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Isso foi, prepararam a Páscoa, e então, chegada a hora, versículo 14, pôs Jesus à mesa com ele e os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então Jesus Cristo celebrou a Páscoa, digamos assim, da maneira que foi instruída no Antigo Testamento, e depois diz no versículo 16, pois vos digo que nunca mais a comerei desta maneira até que se cumpra no reino de Deus. E por isso vemos que, daí em diante, Jesus Cristo instituiu novo simbolismo para a Páscoa, que é o que nós observamos hoje em dia. Vejamos então em Mateus 26. Mateus 26. Vê-se aqui que o período que diz assim, celebrar-se-á a Páscoa, foi o que Jesus Cristo disse, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E depois vê-se um bocadinho mais adiante, ao fim do versículo 17, Mateus 26, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa. E depois está a descrever o que acabamos de ler em em Lucas 22. E depois vê-se em Mateus 26, versículo 20, que diz: chegada a tarde. Isto é, à hora, como lemos em Lucas 22, aquela à tardinha, depois do pôr do sol, ao início do lusco-fusco. E ele então disse, e quando comiam, declarou Jesus,
disse, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E então ele está a descrever que Judas o vai trair. E então ele comeu essa refeição e depois vemos vários factos que foi traído por Judas, e depois Judas saiu e depois então foi a história toda que vê-se que Pedro negou a Jesus Cristo, e isso tudo veio a acontecer. Ora, vejamos um bocadinho mais acerca disto em João capítulo 13, porque em João capítulo 13 dá-nos uma descrição importante acerca de um acontecimento antes de Judas sair dessa mesa, que tinham acabado, quer dizer, durante a refeição. Lê-se aqui em João capítulo 13, versículo 2, durante a ceia, ou talvez de uma tradução melhor seria, tinham acabado de comer a refeição, mas ainda estavam ali assentados e à volta da ceia, coisas assim, mas tinham acabado de comer essa refeição, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo isto é Jesus Cristo, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, da mesa onde estavam, da mesa de jantar, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Então vê-se aqui o simbolismo do lava-pés, e então Pedro disse, não podes fazer, não faças isso. Então Jesus Cristo disse, se não lavar os teus pés, não serás parte de mim. E então, isso vê-se no versículo 8. Então no versículo 9, Pedro disse, Senhor, não somente os pés, então, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus Cristo disse, versículo 10, quem já se banhou, isto é, já foi batizado, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, já foram este simbolismo do batismo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor e por isso lhe disse, nem todos estáis limpos. E depois, como vimos, Judas saiu. E depois disso, então vemos que Jesus Cristo introduziu os símbolos do pão e do vinho. Do pão e do vinho. Vê-se assim que ele veio a introduzir esse simbolismo. Esse é descrito, por exemplo, em Mateus 26. Vejamos então aí, Mateus 26. Por isso vimos, irmãos, que Judas esteve, ou foi parte da cerimónia do lava-pés, mas viu-se que depois ele saiu, e depois disso, vejamos aqui em Mateus 26, versículo ao fim da versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus, tu e disseste. E depois vê-se aí que então veio Jesus Cristo a mudar o simbolismo do pão e do vinho, do cálice. Depois da ceia, como se pode ler em Lucas 22:20 e João 13:2, enquanto comiam, porque estavam ali, tinham já comido a refeição principal, mas ainda estavam depois a conversar e a petiscar e isso. Por isso foi enquanto ainda estavam à mesa. Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice de vinho, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por isso vemos esta sequência, que é o lava-pés,
depois o simbolismo do pão e depois o simbolismo do vinho. Aí vê-se um ponto muito importante, que Jesus Cristo, em primeiro lugar, é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. Isso lemos em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. E por isso, voltando ao simbolismo do Antigo Testamento, que tinham que escolher um cordeiro no dia 10, e que esse simbolismo é que no dia 10 esse cordeiro foi escolhido para esse propósito, que representa, digamos assim, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, nesse dia que chamam Dia de Palmas, mas que foi num sábado, que foi uma entrada triunfal, como lemos em Marcos capítulo 11, versículo 8 a 10, isso foi nesse sábado, e depois, que foi no dia 10, e no dia 14, que foi uma quarta-feira, então ele foi imolado. Mas eles estavam a fazer esta refeição ao início desse dia 14, mas como Deus vê os dias santos, o início do dia 14 é ao pôr do sol, por isso teria sido na terça-feira à noite. Então ele comeu a ceia, depois de comer a ceia, fez o lava-pés, Judas saiu e depois introduziu os símbolos do pão e do vinho. Esta sequência, lava-pés, pão e vinho. Como lemos em João 13, o lava-pés é uma cerimónia de humildade que todos nós temos que ter, e o simbolismo do pão representa o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício, o sofrimento dele. E por isso, nessa noite, ele foi traído e depois bateram-lhe e disseram-lhe mal e esbofetearam e cuspiram nele e puseram a coroa na cabeça e foi chicotado e sei lá que mais. Ele sofreu e depois foi posto na cruz. Foi um sofrimento que é o simbolismo do pão. Como lemos, por exemplo, em Isaías 53. Vejamos aí brevemente Isaías 53. Isaías 53. Esta é uma profecia acerca do sofrimento de Jesus Cristo. Leiam, por exemplo, começando a ler do versículo 3, Isaías 53, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Sim, ele foi desprezado, rejeitado quando estava ali no madeiro, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Queridos irmãos, o pecado causa sofrimento. Nós hoje em dia vivemos num mundo cheio de pecado, um mundo cheio de sofrimento, não é? Por causa do pecado. E ele assim tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso sofrimento. Levou sobre si, como estamos a ler em Isaías 53, versículo 4, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele não foi ferido de Deus, ele foi ferido pelos nossos pecados. Mas ele foi, versículo 5, mas ele foi traspassado
Isto é, foi furado de lado a lado, que acabou, ao fim de contas, o sangue sair dele. Foi por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E todas as suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento de Jesus Cristo nos sara quando estamos doentes. E por isso vemos aqui que o pão representa o sofrimento de Jesus Cristo. E depois, ao fim do seu sofrimento, ele, como lemos aqui, foi traspassado, foi furado de um lado para o outro. E o sangue, a água saiu, e ele morreu, deu a sua vida, deu o seu sangue por nós. E esse é o simbolismo do vinho. O simbolismo de dar a sua vida por nós. Então, continuando agora a ler em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, vamos começar a ler aqui do versículo 20. Vamos começar a ler o versículo 20. Diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Sim, porque eles estavam a comer uma ceia e, como diz, estavam bêbados, estavam a reunir-se e estavam a reunir-se de uma maneira envergonhável. Veja aqui no versículo 21, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. E estavam então a fazer uma festa que seria mais, digamos assim, do género mundano. Em vez de dar glória a Deus, tinham levado isto para uma maneira errada. Infelizmente, isto acontece às vezes. E por isso precisamos ter cuidado quando há festas e celebrações, não nos envolvermos com coisas mundanas, irmãos. E eles estavam a trazer essas ideias mundanas para a ceia do Senhor. E por isso, Paulo está a dizer aqui, não estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, não estamos a tomar a ceia do Senhor. Porque o que fazemos na Páscoa do Novo Testamento é os novos símbolos, o novo simbolismo do lava-pés, do pão e do vinho. Não é o simbolismo da ceia. Esse foi um simbolismo no Antigo Testamento para poderem matar o cordeiro, para terem o sangue, para pôr em cima das portas, nas ombreiras e na verga. Mas para nós, hoje em dia, o nosso cordeiro pascal é Jesus Cristo. Não precisamos estar a comer um cordeiro nesse dia, porque o nosso cordeiro pascal é Jesus Cristo. Então temos que seguir os símbolos que ele introduziu do lava-pés, do pão e do vinho. E está claro, pão seria pão simbolizando um pão que simbolizava o pão da vida, que é Jesus Cristo, que não tinha pecado, e por isso o simbolismo do pecado neste contexto é o fermento, e por isso era pão sem fermento. Então, diz assim, vemos aqui no versículo 23 de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Algumas pessoas dizem, não, precisamos de observar a Páscoa depois de Jesus Cristo ter morrido. Não, Jesus Cristo tomou o pão, está claro, antes de morrer. E por isso temos que fazer a Páscoa no dia 14, não é no dia 15. Aqui, na noite em que foi traído. E por isso temos de seguir este exemplo. Isto é o que Paulo nos diz aqui em Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É o que nós temos que fazer, que observar nesse dia, nessa noite, à hora correta, como lemos em Lucas 22, chegada a hora. E depois lendo agora, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu, isto é o pão, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E como lemos em Isaías 53, este corpo, esse simbolismo do sofrimento do corpo, é o que podemos pedir
a Deus quando estamos doentes, quando pedimos aos nossos ministros para orarem por nós, e então o sacrifício de Jesus Cristo, este sofrimento dele antes de morrer, simbolizado pelo pão, é o que é aplicado a nós para nos sarar, para nos curar, se é de acordo com a vontade de Deus a esta hora. Deus nos vai curar, de certeza, mas Ele não diz quando. E por isso às vezes diz espera um pouco, porque às vezes algum destas dificuldades ou estas provas são para o nosso bem. Porquê? Porque aprendemos a ser melhores pessoas. Aprendemos a ser melhores cristãos. Quando sofremos, às vezes, existe digamos assim, um carinho, um amor, um sentimento que começamos a ter por outras pessoas que também estão a sofrer. Só quando nós sofremos é que podemos realmente entender a dor e esse sofrimento. E por isso, então, é que às vezes estas provações são boas para nós. São boas para nós, como lemos em Tiago. Está alegre com as provações que tens. Porquê? Porque nos faz melhores pessoas. Então, continuando aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz: fazei isto em memória de mim. Isto é um aniversário, uma memória, uma celebração anual. Não é todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou de 3 em 3 meses. Não. É uma celebração anual no dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário hebraico. Isso é quando fazemos ou observamos a Páscoa, nesse aniversário. E depois, semelhantemente, depois de terem ceado. Quer dizer, o pão foi depois de terem ceado e, semelhantemente, o vinho foi depois de terem ceado. Quer dizer, comeram, fizeram a refeição, tinha completado, continuaram à mesa a petiscar e a conversar, mas a refeição já tinha sido completada, houve o lava-pés, Judas saiu e depois houve a introdução do novo simbolismo. Primeiro do pão, foi explicado aqui, e no versículo 25, semelhantemente, depois de ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Um cálice de vinho tinto, e que representa o sangue, simbolizando o sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes. Então, quando é que o bebemos? No dia da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, ao início desse dia. Não é ao fim desse dia. Porquê? Porque foi na noite em que Jesus Cristo foi traído. Versículo 26. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, e quando é as vezes que fazemos isso? É no dia do aniversário. E todas as vezes que fizermos isso no seu aniversário, anuncieis a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, isto tem que ser feito com respeito. Não é como eles que estavam bêbados, como lemos há pouco no versículo 21 de 1 Coríntios 11. Isso não era de uma maneira digna. Mas nós temos que tomar este simbolismo de uma maneira digna. Porque se fizermos isso de uma maneira indigna ou indignamente, não está a dizer que você é digno ou que eu sou digno. Não, mas é de uma maneira digna. Celebrar a Páscoa numa atitude, num espírito correto, respeitoso, entendendo que estamos a comemorar ou a anunciar a morte do Senhor, e é um memorial, é um aniversário memorial da morte do Senhor e do sofrimento dele e da morte. E por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de uma maneira indigna ou indignamente será o réu, será culpado.
do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se, versículo 28, examine-se a si próprio. Como é que eu estou a viver? Como é que eu estou a conduzir? A vida está a ser, em vez do velho homem, está a ser um novo homem? Estamos a viver de uma maneira melhor, comprometendo-nos e vivendo o caminho que Deus nos deu? E por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma. Não está a dizer examinar-se e depois dizer, olha, eu não sou digno e por isso não vou comer. Não, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a todos mesmos, não seríamos julgados. Aí está o ponto. Se não nos estamos a examinar, e não estamos a examinar, a discernir o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, que é os nossos irmãos, que é o corpo espiritual de Cristo, que estamos a ter cuidado e carinho com os irmãos. Mas estamos a maltratar os irmãos, estamos a dizer mal uns dos outros. Irmãos, isso não é o caminho de Deus. Se vocês estão a morder um ao outro com palavras, isso não é do Espírito de Deus. Não, não é. Não é, irmãos. E por isso, examine-se. Examine-se. Porque se não estão a discernir o corpo, isto é, não estão a ter cuidado com o corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, com os irmãos na Igreja. Se não estamos a ter cuidado uns com os outros, e carinho, e amor, e respeito, porque somos irmãos na fé. Então, se não fizermos isso, estamos a comer e a beber juízo sobre nós próprios, como diz no versículo 29. E por isso, versículo 30, há muitas pessoas por causa disto na igreja que viram estas dificuldades e estes problemas, e muitos por causa disso adoeceram, ficaram doentes. Porquê? Porque viram estes problemas, viram estas dificuldades entre irmãos e uns aos outros. E o que é que acontece? Ficam zangados uns com os outros. E qual é o resultado disso? Qual é o fruto disso? Simples. O fruto disso é divisões. O fruto disso é divisões. Guardem aí em 1 Coríntios e leiam agora, se faz favor comigo aqui, Judas. O livro antes do Apocalipse, Judas. Vejam no versículo 19, está a dizer de várias pessoas que têm estes problemas, que têm estes problemas de que querem ser superiores, querem fazer coisas. E depois diz assim, lá para o fim deste livro pequenino, desta epístola de Judas, no versículo 19, diz, são estes os que promovem divisões. São estes os que promovem divisões. Você é uma pessoa que em reuniões com outros irmãos está a promover divisão? Você tem que se examinar a si próprio e discernir o corpo, a Igreja de Deus. Você está a criar divisões? Se você é isso, é sensual. Isto é, está interessado nas coisas físicas mundanas deste mundo. E se você é desse, diz assim, não tem o Espírito Santo de Deus. Ponto final. Se você está a causar divisões, você não tem o Espírito Santo de Deus.
Por isso, voltando a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma o pão. Tome parte da Páscoa. Não é para não tomar a Páscoa. Está-se a examinar para tomar a Páscoa. Mas se você não está a discernir o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, que é os seus irmãos e as suas irmãs na Igreja, com carinho e com amor, se você não está a discernir eles, você está a comer e a beber juízo sobre si mesmo. Essa é a razão que há membros na Igreja que, por causa destas divisões, que tiveram ataques de coração e morreram. Há outros que ficaram tão adoentados por causa disso que ficaram muito doentes. E por isso disse, essa é a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, que morreram. Porquê? Por causa de divisões dentro da Igreja. Por isso. Porquê que há divisões? Porquê que há guerras entre vocês? Leia Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que é entre vós, na Igreja. Sim, porque Tiago foi escrito à Igreja. Cobiçais e nada tens, matais e invejais. Matais, nós não matamos na Igreja. Não mata? Então Jesus Cristo não disse que se você disser mal de outra pessoa, é matar? Não disse isso no Sermão do Monte? E porquê que é isso? Porque tem inveja. Inveja. É que lemos no versículo 5. Na Almeida Revista e Corrigida diz: supões que não afirma a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito do homem no homem, a mente carnal do homem tem ciúmes. É ciumento. Quer ser o chefão. Quer que seja a minha ideia. E o que acontece? Causam divisões. E quem causa divisões não tem o Espírito Santo de Deus. E por isso diz, no versículo 6, Deus diz, resiste. Deus resiste aos soberbos. Deus diz, humilham-se. Sejam humildes a Deus. E assim estão a resistir estes ataques do maligno. Chegai-vos a Deus, versículo 8, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se vocês têm estas ideias, olha, quero ser muito bom, mas estou a causar divisões, limpem o coração. Porque o coração é muito enganador. É ou não é? Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Vejamos lá. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. Por isso, examine-se, antes que Deus tenha que julgar você, como lemos
em 1 Coríntios capítulo 11, se não nos examinarmos a nós próprios, então vamos comer e beber juízo sobre nós. Porque se nós nos julgarmos a nós, versículo 31, 1 Coríntios 11, se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Porquê? Porque não vamos examinar a nós próprios, vamos discernir, vamos mudar, vamos ser humildes, vamos sujeitar a Deus, vamos limpar os nossos corações. Então não há guerras e divisões na igreja. Mas a razão porque há guerras e divisões na igreja é porque há falta de humildade, que é o pecado de Satanás, e que querem ser o chefão, que é exatamente o que Satanás, eu quero ser o chefão, eu quero subir ao trono de Deus e ser igual a Deus. É o problema dessas pessoas, a mesma cilada, a mesmo engano. Por isso, queridos irmãos, precisamos de lembrar que a Páscoa representa a morte de Cristo. Tem este simbolismo importante. Temos que observar a Páscoa com este entendimento profundo que precisamos nos arrepender. Depois, imediatamente, segue-se o simbolismo dos dias dos pães asmos, como lemos em Êxodos, capítulo 12, versículo 42, que representa a nossa saída do pecado. E assim eles saíram do Egito, que simboliza o pecado, e nós precisamos de sair do pecado. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Ele diz aqui, está a falar acerca de uma pessoa que estava a cometer imoralidade, vê-se aí no versículo 1, isto é, uma atividade sexual imprópria, e depois diz, quem tem essa situação, que seja tirado da igreja. E vocês, pois, pensam que são muito boas pessoas, porque somos amorosos e somos carinhosos e continuamos a deixar essa pessoa estar na igreja. E o Paulo diz, tira essa pessoa da igreja. Com carinho, está claro, com cuidado, para que a pessoa se arrependa e depois a pessoa possa retornar. E por isso, quando eles diziam, olha, somos muito boas pessoas, somos muito bons cristãos, porque estamos a perdoar esta pessoa e nenhum de nós é perfeito, por isso podemos deixar essa pessoa na igreja. Paulo diz a eles, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não é bom vocês estarem a dizer, olha, somos assim tão bons cristãos, porque estamos a perdoar esta pessoa. Paulo então diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um bocadinho de pecado afeta as pessoas todas? E depois no versículo 7, lançai fora o velho fermento deste pecado. Esta pessoa pecaminosa tem que aprender, tem que sair, para que sejam uma massa nova sem pecado, sem fermento. Isso está claro, é o simbolismo dos pães asmos. Como sois de facto sem fermento, isto é, porque de facto estão agora a observar os dias pães asmos e por isso estão agora sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Qual é a festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento do pecado, das carnalidades, nem com o fermento da maldade, isto de praticar o mal, ou da malícia, isto é, de pensar coisas más, mas sim com os asmos, isto é, com o pão sem fermento, puro, sem pecado, que é sincero e verdadeiro. Por isso, irmãos, precisamos de guardar a Páscoa no dia em que é
declarado para nós por Deus, e é no dia em que Jesus Cristo a celebrou, que é ao início do dia 14 do calendário hebraico, e ao início do dia 15, que é a noite para ser muito observada, em que eles saíram do Egito e que nós temos que sair do pecado, simbolizando que temos por 7 dias estar completamente fora do Egito, que 7 representa completamente fora do pecado, e temos que tirar o velho homem e começar a ser um novo homem. Isso requer arrependimento. Isso requer um arrependimento verdadeiro. E o que é um arrependimento verdadeiro, irmãos? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Porque aqui vê-se um ponto muito importante acerca do verdadeiro arrependimento, começando a ler no versículo 8. Porque Paulo está a dizer, embora vos tenha feito triste com a carta, isto é o 1 Coríntios, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Sim, quando eu escrevi a carta, eu senti, talvez tenha sido um bocado forte demais, talvez tenha sido, como às vezes eu dou um sermão, às vezes é um bocado forte demais, eu digo, talvez eu tenha sido um bocado forte demais. Mas ele diz, agora, versículo 9, me alegro, porque fostes contristados. Isto é, porque esta carta forte fez com que vocês se arrependessem. Não porque fostes contristados mas porque fostes contristados para o arrependimento. Isto é, que vocês ficaram tristes, mas não só tristes, desculpe, e continuam a fazer a mesma coisa. Não, ficaram tristes de uma maneira que houve uma mudança na vida. Vieram a ser pessoas novas e diferentes. Houve um arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Não é só, fiz isto, está bem, mas vou continuar a fazer da mesma maneira. Não! Fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Quer dizer, a tristeza do mundo é, desculpe, mas continua a fazer a mesma coisa. A tristeza, segundo Deus, é arrependimento. Desculpe, mas não vou fazer outra vez. Vou lutar, vou esforçar para me arrepender, para ser diferente. E esse é o resultado. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo entre vós, que segundo Deus fostes contristados, que te arrependestes de acordo com a maneira de Deus. Que defesa, irmãos. Isto é, que maneira diferente de sermos. Isso é que precisamos de ser. Por isso, não é só um cuidado, mas é uma defesa, uma apologia, uma intenção de reparar a situação, de parar o errado, defender o que é correto. Que indignação com o pecado, que irritação contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. Que temor, que respeito para com Deus, porque pecamos contra Deus, porque os nossos pecados trazem dor e sofrimento a outros e magoamos as outras pessoas. E por isso, que temor, que respeito temos para Deus por causa do que fizemos e que temos que nos arrepender. Que saudades, que grande desejo de fazer o bem. Saudades do bem. Que zelo, que determinação, que resolução de fazer o bem com a ajuda de Deus. Que vindita, que vingança, que exoneração contra o pecado. Vingança contra o pecado. E por isso o verdadeiro arrependimento é algo muito especial, irmãos. Muito especial.
Então, em conclusão, o que é que temos que fazer, irmãos? O que temos que fazer é arrepender completamente e viver uma vida nova. Vimos aqui que Jesus Cristo observou a Páscoa. Vimos aqui que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Vimos que o seu sacrifício abre a porta para a nossa salvação. Somos justificados pelo seu sangue, pela sua fé que Ele teve quando fez isso. Teve uma fé completa e por isso deu o seu sangue por nós. E por isso nós, agora, temos que retribuir isso, arrependendo e saindo do pecado nós também. Deus nos deu estes simbolismos, estes significados para estes dias. Tal como o batismo. Que o batismo é nada mais do que um compromisso e uma promessa, um veto a Deus que vamos agora viver uma vida nova, vamos ser um novo eu. A Páscoa é a renovação desse compromisso anualmente. É o reassinar esse contrato, essa aliança anualmente, através do lava-pés, que é simbolismo da humildade, através do pão, que é que reconhecemos o sofrimento de Jesus Cristo para nos sarar e para, por isso, nos mostrar certos significados espirituais, e o vinho, que representa o sangue dele. Irmãos, precisamos de usar as semanas adiante que estamos antes da Páscoa para nos prepararmos para estes dias, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, sim, tirando o fermento das nossas casas. Seja o que for. Precisamos tirar o fermento. Porquê? Porque isso nos ajuda a pensar que precisamos de tirar todo o fermento espiritual, todo o pecado da nossa vida. E por isso precisamos ser dedicados, diligentemente, a tirar o pecado da nossa vida. E por essa razão, irmãos, observamos a Páscoa de Deus no dia 14 e não no domingo de Páscoa, porque esse é o simbolismo do dia pagão. Observamos a Páscoa de Deus no dia 14 e não no dia 15 e não no dia 16, ou seja o que for, porque se os israelitas tivessem posto sangue no dia errado, os primogênitos deles tinham morrido. Tinha que ser no dia correto, à hora correta. E por isso nós observamos a Páscoa do Senhor no dia correto, à hora correta. E entendemos o significado desse compromisso, que é uma renovação do nosso compromisso que fizemos ao batismo, e por isso só as pessoas batizadas é que guardam a Páscoa devidamente, é que devem guardar a Páscoa, como no Antigo Testamento eram só aqueles que eram circuncisos, é que podiam fazer parte da Páscoa. A circuncisão agora é do coração, que sim é o simbolismo de sermos batizados, e igualmente precisamos de observar os dias dos pães asmos, porque é a continuação desse simbolismo para nos arrependermos e para vivermos uma vida nova sem pecado.